Existe uma diferença entre reformar um imóvel e transformar ele em um ativo inteligente. Hoje vamos conversar sobre arquitetura. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao podcast Estúdio da Virada. Felipe e Matheus, muito bem-vindos. Deixar no vácuo, não. Sejam muito bem-vindos, poder Muito compartilhar obrigado. aqui com a gente toda a história de vocês, a trajetória, os bastidores, que a gente fala que é os bastidores sem glamour, e acho isso muito importante, Perfeito. né? Dessa empatia com o cliente, com a empresa, ter tudo isso, né? O conjunto da obra. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui a oportunidade, né, o convite da gente estar aqui podendo mostrar um pouco da nossa trajetória, né, que não foi algo fácil nem retilíneo. Nem um pouco, por mais que a gente seja relativamente novo, a gente tem assim uma bela história para contar, acho que vai ser legal falar um pouquinho disso aqui. Perfeito, gente. Então, vamos lá, começando. Se vocês pudessem me dizer agora, né? Claro, são visões diferentes, mas se vocês fossem colocar, né, no conjunto da obra aí, qual seria a grande virada de chave? Qual foi a grande virada de chave para vocês? Vocês podem contar história diferentes um do outro ou em conjunto, que vocês acharem melhor. Qual foi a grande virada de chave para vocês? O Matheus nasceu em primeiro, ele vai responder Isso que eu ia falar, os mais novos primeiros, mas primeiro eu. Eu acho que a grande virada de chave foi a gente entender o mercado, eu não digo da arquitetura, mas da construção civil, porque eu e o Felipe, a gente, antes de ser sócios na pessoa jurídica, a gente é sócio na pessoa física. Então a gente se conheceu na faculdade, a gente frequentava festa, trote, a gente conheceu no trote da faculdade, Sim, né? Foi isso. Uau! Uau! Espontaneidade, é isso que é legal dessa... E aí a gente se conheceu, a gente começou a fazer trabalhos de faculdade juntos, muitas brigas. Muitas brigas. E aí a gente começou a entender que a gente podia fazer algo junto. A gente nunca gostou muito de ficar sentado atrás de uma mesa no computador, mexendo no AutoCAD, desenhando, e a arquitetura é isso. Então, pelo menos eu cheguei até a me questionar, eu gosto de arquitetura, é isso que eu quero, ficar atrás de uma mesa de computador fazendo detalhamento de marcenaria. Quem é arquiteto vai entender o que eu estou falando. Muito. E o Felipe se identificou, e ele já trabalhava em obra, e aí ele me chamou para falar, olha, tem uma obra de um mercado para a gente fazer, vamos lá. E eu, na época, estava sem estágio, porque era uma época difícil ali, e eu falei, vamos embora, abracei a ideia, e aí a gente começou a fazer ali obras, ele entendia muito de obra, porque ele foi criado em obra, né? Acho que ele pode contar um pouquinho sobre isso. Praticamente ali criado em obra, porque realmente eu comecei o estágio e assim, te largam dentro da obra, você tem que aprender tudo sozinho praticamente, né? Pelo menos nesse local que eu aprendi e tudo mais, e foi importante isso também para entender como que é o passo a passo de uma obra, como que é por dentro, né? Então, quando realmente chamaram a gente para fazer esse mercado, a gente ainda estava dentro da faculdade. Era um mercado de 2.000 metros quadrados. Era uma coisa assim... Gigante. Na época, nunca a gente tinha nem projetado uma casa de 50. E na época a gente cobrou um valor muito caro. Foi R$3.800 para isso. Caro, entre aspas, né? Muito entre aspas. Então, assim, foi um crescimento também que a gente se propôs a isso, né? A gente sempre teve esse perfil também de ir pra frente, pô, só vamos. A gente não tem nada que perder, então a gente arriscou. Abraçar. Mas a virada de chave que eu posso colocar, eu acho que para o nosso negócio, foi a gente entender que a arquitetura, existem muitas vertentes. E a gente entender o mercado que a gente quer atuar hoje, o mercado de investimento, né, que a gente mudou depois de muito tempo esse perfil, a gente já está há mais de 2 anos nesse mercado, especializado nele, a gente criou um processo exclusivo para ele. Essa foi a virada de chave. Criaram todo um padrão, né, da empresa. Exato, porque para investimento imobiliário, não adianta você colocar um projeto residencial e só fazer um copy-post ali, fazer o mesmo processo. Vai ser burocrático, vai ser demorado, a obra vai ser interminável. Então, assim, a gente focou em entender qual que era a dor do nosso cliente, investidor, e o que a gente fazia para solucionar isso. E a gente criou nossa metodologia própria e, com certeza, foi essa virada de chave, assim, para o negócio em si. Né? Tirando a parte da história, o que fez o negócio em si virar foi isso. Até porque aqui que a gente queria criar, a gente trabalha com serviço. Então, o serviço da arquitetura, da construção, é serviço, não é produto. Só que a gente quis criar um produto em cima do serviço e fazer isso girar, volume. Porque ganha-se dinheiro hoje você criar volume, você pivotizar isso. Então, a gente criou essa metodologia, um passo a passo, porque
Projeto para investimento tem um padrão. Qual que é o objetivo final do cliente que procura a gente? Ele quer ganhar dinheiro. Ele não quer saber se a porta é azul, verde ou roxa. Se a porta roxa der mais dinheiro que azul, eu vou colocar roxa. E é isso que a gente explica para ele, a gente mostra para ele, e esse é basicamente essa metodologia que a gente fala, é potencializar o investimento. E é difícil a gente criar um produto a partir de um serviço, né? A arquitetura é um serviço. Como que você cria um produto? Então, isso foi a partir daí que a gente criou a metodologia, que ela tem mais de 140 passos. Então, dentro da metodologia, a gente tem passo a passo. Então, a gente tem alguns padrões dentro da empresa também, que a gente aplica isso. Então, é como se, na verdade, é um serviço, obviamente, mas é um produto também. Então, assim... a gente agregou valor a um serviço. Por exemplo, a arquitetura... como que funciona um padrão de arquitetura no escritório? Você contrata, você vai pagar lá o valor de projeto. Aí você pagou, ele vai te entregar um calhamaço de folhas de projeto. Tá, qual o valor que isso tem? O que eu faço com isso? Mesma coisa, você vai comprar um carro. Aí ele vai te entregar o desenho da roda, o desenho do banco. Tá, o que eu faço com isso? A gente entendeu que para você agregar valor a um projeto, você tem que entregar o resultado final. E a gente começou vamos trazer a marcenaria, vamos trazer o sofá, vamos trazer o banco, a iluminação. E aí você começa a agregar valor a um serviço. Você pega um produto e atribui isso a um serviço. E aí foi o que a gente fez. E a gente trabalha com estúdios e apartamentos compactos. E existe isso em São Paulo, tá assim... estourando. Crescendo demais. Então a gente replicou. E acho que se fosse em poucas palavras qual foi a virada de chave, foi facilitar a vida do nosso cliente. A gente faz do 0 ao 100, deixa pronto para rentabilizar tudo e ele não tem a dor de cabeça nenhuma da obra, de pegar o projeto e levar para outro lugar. Então, acho que seria... Nossa, não. Uau. Uau. Porque... é uau mesmo, né? Porque isso que é bom, né? Você entender realmente a dor do cliente. Sim. Porque tem muita gente que só quer entregar padrão e generaliza. Não deixa o negócio personalizado ali, né? É realmente o que eles querem. E falando sobre isso, que momento que vocês entenderam, que deu aquele insight, que vocês falaram assim, é esse o tipo de cliente que a gente quer para nossa empresa? Quando a gente fechou o primeiro cliente, foram 2 estúdios ali no Jardins, na One Augusta, né? E a gente viu que em 3 meses a gente conseguiu entregar 2 apartamentos e a gente teve um retorno que antes a gente ganharia ali em 1 ano. Exato. A gente viu aquilo e falou, e se a gente fizer isso em mais vezes, né? A gente multiplicar isso. Então foi realmente a gente ver que a gente ganhou mais dinheiro em menos tempo. Legal. Exato. E um processo mais fácil também. Porque assim, é um processo direto. A gente realmente entendeu que não precisa de tanta burocracia para fazer um estúdio como, por exemplo, uma casa, uma construção. E esse é um dos erros principais de quem quer aplicar esse processo de construção residencial no investimento. É muito burocrático. Então a gente fez isso, simplificou e entendeu que em 3 meses de projeto, revisão, obra, montagem, decoração, enxoval, a gente finalizou tudo para o cliente. Uau! Literalmente. Literalmente. Mas também tem um processo de educação desse cliente, porque... Isso é importante, isso é legal. Muito importante, porque quando o cliente vem, ele vem com aquele estigma da arquitetura, do projeto, a gente tem que, de certa forma, educar. O que a gente faz? O que a gente vende? Então, o cliente, ele acha que ele quer, para o estúdio dele, gostos pessoais, como se ele fosse morar. Eu gosto do preto, vou colocar o preto. Mas se naquela região o branco vende mais, a gente vai pôr o branco. Então, você tem que passar isso para o cliente de uma forma não agressiva, de uma forma branda, para ele entender que, assim, se você for colocar o seu gosto pessoal aqui, você vai estar perdendo dinheiro. Aí falou de dinheiro, tá bom. Então, segue aí. Segue vocês. Exato. E aí você começa a criar uma autoridade. E aí o nosso segredo também, acho que um dos pontos X também foi a gente começar a mostrar isso nas redes sociais, no Instagram. Para a gente começar a impactar mais pessoas, não apenas um cliente, e sim diversas pessoas. Então, e conscientizar, né, as pessoas que existe essa possibilidade. Porque tem muita gente que a gente fala, né, que é o topo de funil ali, né, no marketing. Porque a galera que nem sabe que existe essa oportunidade, nem sabe que tem essa dor, que ela pode ser resolvida por vocês. Isso que é demais, né? Chega algumas perguntas pra gente e fala assim, agrego a varanda ou não? Depende. Coloca o branco? Depende. Vai depender da região, da localização, né? Por exemplo, se você está ali perto da região do Allianz Parque, vai ter muito show. Então, geralmente, você pode agregar varanda para colocar mais
pessoas dentro com sofá-cama, então vai depender muito. O Itaim é algo mais corporativo, né? Então é melhor ter um pouco mais de conforto, não precisa de tanto armazenamento, vai mudar muito de região para região, de padrão, de público, então assim, esse também é uma parte que a gente educa muito o nosso cliente, né? Legal, e olha, é toda uma análise minuciosa, gente. Muito. Para vocês entenderem o contexto, a intenção do cliente e o espaço, né? O lugar, a localização. Perfeito. Faz todo sentido, né? Ter essa junção toda. E quanto ele quer investir também, né? Porque às vezes ele quer investir muito, às vezes ele quer investir médio. Então assim, depende muito também. Então às vezes a gente vai valorizar, trocar a pedra do apartamento porque ele quer investir, quer melhorar tudo mais. Às vezes não, a pedra que a construtora entregou tá ótima, já vai funcionar. E qual que eu acho que é o grande problema quando você fala de obra? Acho que todo mundo já passou por obra ou vai passar uma vez na vida. Então é 100 mil reais que viram 300, 3 meses que viram 6. Então isso acaba assustando. O cliente que chega, ele já vem com esse receio, esse medo. E a gente, na nossa metodologia, a gente dá essa previsibilidade. Você sabe exatamente quando você vai gastar, não tem aditivo. Legal. Porque eu vou precisar colocar mais uma tomada, é mais X. Não existe isso. E prazo. A gente bate um prazo em contrato fechado e se a gente entrega esse apartamento em um prazo maior, a gente até paga uma multa. Então a gente se garante para aquele prazo que a gente vai cumprir. Porque nesse caso, o tempo é dinheiro. Quanto antes esse imóvel está na mão do cliente, mais está rentabilizando. Já traz toda a segurança, né? Perfeito. Que transparência, né? Transparência, importante. Tudo, assim, tudo que você faz, você tem que comunicar ao seu cliente. Isso é essencial para você ganhar confiança, porque o cliente investidor é o que eu sempre falo para todos os nossos clientes, né? Eu não quero construir uma venda, eu quero ter você como meu cliente de carteira. Então, o cara que ele comprar um estúdio dá certo, ele compra 2, 3, 4. Tem cliente nosso que está indo para o 10º, acho que o 10º, comprou o 12º, 11º agora. E ele sempre vai vir contratar o nosso serviço. Então, você começa a criar um corpo a longo prazo, uma empresa que ela se estabiliza a longo prazo. Isso que é importante. Se eu convivesse com vocês fora do trabalho, como vocês podem me contar o sucesso da empresa hoje? É uma bela de uma pergunta. Eu acho que eu e o Felipe, a gente se complementa muito bem. Igual eu falei no começo, a gente já se conhecia antes do trabalho, né? Então, ele é uma pessoa muito prática. Ele pega e ele faz e ele resolve. Não tem, assim, obra, você tem muito imprevisto. Ele pega e resolve, porque você tem que resolver. E eu sou já aquela pessoa que idealiza um pouco mais, eu já vou pro campo das ideias, eu dou ali... Às vezes dá uma inspiração, sempre no banho, coloca um pouco no chão, assim, também. Às vezes eu sou muito acelerado. Sempre no banho. Sempre no banho. Às vezes eu sou muito acelerado, o Matheus vem abaixa também, assim, é interessante isso, que a gente realmente tem essa sinergia, assim, né? E acho que eu acho legal, a gente não tem aquela coisa de reunião de alinhamento maçante. Então, tem empresas que você faz reunião de alinhamento todo dia, certo horário. Eu e o Felipe, a nossa reunião de alinhamento às vezes... A gente vem do jogo do Palmeiras, a gente liga no intervalo um pro outro e aquilo, e não sei o quê. E o pior é que é sempre nesses momentos aleatórios que tem um insight, alguma coisa. Normalmente é quando a cafeína bate. Por isso o Felipe vai toma correr, café. toma uma taça de café. Eu também. Nossa. Aí vem a ideia. Sabe do que eu tô falando. É isso. Muito importante, né? A gente ter essa sinergia, vamos dizer, entre vocês, né? Exato. E a gente traz isso também realmente para a empresa, né? No momento que, assim, até nas áreas que a gente atua dentro da empresa, a minha área precisa ser mais prática, né? Na área de operações, a área dele comercial precisa ter um pouco mais de conversa. Fala com o Matheus, às vezes é Zé Palestrinha. Isso é ótimo para vender também, o cliente gosta disso. Então, assim, a gente se entendeu dentro da empresa, né? Com cada parte pessoal nossa, e a gente aplica isso também dentro da empresa, nesse formato. Uma vez eu ouvi do meu pai, eu lembro disso até hoje, foi 2014, época de Copa do Mundo. Eu estava meio perdido ali, não tinha empresa, longe disso ainda, e ele chegou e falou, Matheus, foca no que você é bom. O que você sabe fazer? O que você é bom? Aí você faz aquela pergunta, não sou bom em nada, né? Mas normalmente a gente é bom aquilo que a gente tem interesse. Então, quando você senta numa mesa de bar, numa mesa ali tranquila, com seus amigos, sempre tem um assunto que você fala e todo mundo para e te ouve, que é o assunto da sua dominância. É o que você é bom. Então, ou às vezes quando você vai dormir, o que você pesquisa, o que você assiste, o que você consome, isso que você é bom. Porque você gosta, porque é natural. Exato. Então, eu entendi que, eu vou ser muito sincero aqui, eu não gosto de arquitetura. A arquitetura pura...
o projeto, a linha, a curva, não é comigo. Mas eu amo empreender se utilizando da arquitetura, as vertentes que a arquitetura traz. Ela é muito ampla. Então, eu me achei nisso, em empreender e falar, contar história. Então, e o Felipe é essa pessoa também. Eu já gostava mais de arquitetura, já gostava de projetar. Então, assim, o processo de projeto dentro da empresa, fui eu que criei também, o Matheus criou a outra parte comercial, tudo mais. Então, assim, a gente se separou, inclusive, nisso para entender e se complementa também. Hoje eu não projeto mais, mas não é algo que realmente, assim, eu não gostava. Eu sempre gostei muito de projetar. Aí eu fazer 3D, renderização, isso daí era comigo, então... Eu já odiava isso. Mas é bom, igual você falou. Você tem que saber no que você é bom. Exatamente. E focar totalmente nisso. E sociedade é um complemento, né? É um complemento. Nossa, eu falo muito isso, né? Tá. Falo muito isso, que a sociedade é um complemento, né? O que você... Quando você procura, né, outra pessoa ali, outro sócio para ser seu sócio no negócio, ele tem que ser totalmente uma expertise totalmente diferente de você. Não dizer assim, eu sou muito mais comercial e você é muito mais do operacional, vamos dizer. Beleza, fechou. Produção e a parte de marketing e vendas ali. E isso é ótimo também, porque você não é uma eu-presa só também, né? Que você só faz tudo dentro da empresa. Mas você acredita que tem gente que não consegue absorver isso, que é só porque essa pessoa tem essa empresa, ela quer fazer tudo. E você não consegue dosar o seu tempo em fazer tudo. Não e dá, a empresa cai, ela não se sustenta. Então, eu acho que eu e Felipe, a gente nós nunca fomos pessoas com ego, assim, o ego antes de qualquer coisa. Não, a gente entendeu o nosso local. Você é muito melhor que eu em arquitetura, e tá tudo bem, dá seu show e eu dou meu show aqui. E é isso. E é entender o meu limite, o limite dele, e tem outras áreas na empresa, que financeiro, compras, jurídico, operacional também, tem outras questões operacionais que a gente também não domina e a gente contrata pessoas que dominam. E é isso. E isso é até legal falar, porque no início, quando a gente iniciou o escritório, quando era um escritório, não era uma empresa, a gente fazia tudo, né? O Matheus fazia projeto, eu fazia projeto. O Matheus fazia comercial, eu fazia comercial. O Matheus falava com o cliente, eu falava com o cliente. Então, assim, meio que a gente separava por volume e não por... A gente ia na obra também, lembra? A gente acompanhava a obra, ele também é péssimo de obra. Então, assim... Nunca tive a botinha de obra. Nunca tive aquela botinha de obra, não. E ele achava ruim ainda que eu tinha. Eu falava, pô, que isso aí? A raiz. Raiz. Então, assim, quando a gente entendeu que, na verdade, não era por volume que a gente separava, e sim por áreas, a gente mudou completamente a empresa. Muda completamente. Você ter esse timing, porque você entender... Tá, tudo bem, todo mundo quando começa, tudo bem, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, não tem jeito, não tem jeito. Mas saber ali o tempo certo, a partir desse momento, ou até meta, né? Colocar a meta ali. Isso. Até tal prazo, daqui pra frente, bora contratar, bora delegar, né? É isso. Porque senão, igual você falou, afunda, a empresa não progride também, né? Você Estagna. fica refém do seu próprio negócio. Eu gosto de fazer uma metáfora que é o seguinte: pensa num avião. Você tá construindo um avião, então tem todas as peças ali, que elas se juntam. Não vou saber tecnicamente quais são as peças, mas você tem que ser o piloto desse avião. Então, e se falta uma peça para essa engrenagem, ele não decola. Não decola. E você tem que saber comandar. Eu acho que um líder, ele sabe comandar, ele não manda. Não é aquele cara que manda, ele comanda. Tem uma certa diferença. E a gente tem que entender isso, porque a gente, no final das contas, uma empresa lidar com pessoas. Esse ano a gente acabou de contratar mais uma colaboradora, a gente está com 11 funcionários, ano passado a gente virou com 3, então 4, né? A gente deu essa virada. E você tem que saber, isso era algo que a gente nem imaginava, gerir pessoas. E eu acho que a parte mais difícil, inclusive, é porque assim, todos os processos têm pessoas, né? Mesmo com a inteligência artificial e tudo mais, todos os processos têm pessoas e pessoas têm problemas, pessoas têm as partes pessoal, então, a parte pessoal delas também. Então, assim, acredito que a parte até mais difícil do trabalho é gerir tudo isso. Então, entender também da parte das pessoas, os problemas dela, realmente comandar, né, liderar, como o Matheus falou, e não simplesmente delegar e sair fora, é algo muito importante também. Ensinar.
A gente preza muito dentro da empresa, a gente preza mais do que currículo, o perfil da pessoa. Então a gente não contrata só por currículo. Currículo é importante, beleza, mas se a outra pessoa que a gente viu tem currículo menos qualificado e é uma pessoa que a gente vê que tem mais valor, a gente traz para dentro da empresa e ensina. Que vê que tem crescimento ali dentro da empresa, né? Exatamente. Perfeito. E assim, gente, teve algum momento na trajetória de vocês que vocês duvidaram de vocês mesmos ou da carreira, enfim, ali? E como que foi? O que vocês fizeram para ser resiliente ou, enfim, ter uma outra saída? Como foi? Conta pra gente. Eu acho que isso faz parte da vida do empreendedor, né? E eu acho que não passa só uma vez. Algumas vezes isso se passa na vida do empreendedor, na carreira dele, até ele se consolidar. Certo. Então, assim, eu acho que a primeira que eu lembro muito forte é quando a gente teve, né, a nossa primeira empresa, a marca de camiseta que a gente abriu e a gente faliu. Falam que, assim, para você dar certo numa empresa, você tem que falir outra. Então, a gente já tinha falido. Antes da gente ter a UAU, a gente teve uma marca de camisetas chamada Party Republic, lembra? Camiseta estampada. Da faculdade. Então, a gente entrou naquela onda que tava tava vendendo bastante, 2013, 14... vendendo bastante, menos a gente. Menos a gente. Então, assim, não sei como a empresa durou 2 anos. Aí, obviamente, a gente... foi a primeira decepção, realmente, né? Dessa parte de empreender. Mas eu acredito que a gente pode colocar outra parte também. Quando a gente começou, quando era escritório ainda, a gente penou por uns 2 anos até a gente achar o mercado que a gente tem hoje. Então, esses 2 anos foram difíceis. É que a gente colocava a arquitetura num copo só, como se fosse uma coisa só, mas não, tem nichos. Certo. E pra gente entender qual que era o nosso nicho, a gente pagava para trabalhar. Então, a gente às vezes pegava projetos que a gente não fazia cálculo de logística, de custo, de almoço, de gasolina, de estacionamento. A gente não separava o Prolabore, a gente não tinha Prolabore, então a gente não entendia muito bem ainda como funcionava essa estrutura toda que a gente tem hoje, né? E também por essa parte da gente pegar um processo e aplicar em todo tipo de arquitetura, então a gente fazia mercado, como eu falei, fazia casa, fazia comercial, né? Apartamento, então toda essa parte a gente fazia com um processo só. Então era algo meio bagunçado porque era muito burocrático. Então até a gente entender o processo que a gente tem hoje, a metodologia que a gente criou para chegar hoje, foi muito difícil. Então... E isso não dava dinheiro. O ponto porque não se pagava. A gente ficava percorrendo São Paulo, às vezes até fora de São Paulo, e no final do mês, e aí, cadê esse dinheiro? O dinheiro está ali, naquele lugar que você não contabilizou, é o que eu falei, na gasolina, no transporte, na logística, e isso, em determinados momentos, a gente nunca pensou em parar, mas sim, o que está de errado? Eu sempre puxava o Felipe e falava, o que a gente está fazendo de errado? Porque quando a gente percorre, principalmente São Paulo, né? A gente cresceu em São Paulo, você vê... construções saindo, levantando, você vai ali para a Zona Sul, você desce a Rebouças, é um canteiro de obra aquilo. Então, quem que faz isso? Quem que é o arquiteto? Então existe, esse mercado existe, não é que não tem. Como que a gente faz para atingir esse mercado? Então a gente foi entendendo, lapidando, e eu acho que o principal meio, o Instagram, a mídia social, né? O comercial. A gente saber se portar ali para atrair isso. Isso que você falou é importante porque, assim, o que fez a gente realmente estar aqui hoje é a gente ter persistido e não só isso, aprender, vou falar direto para a câmera, aprenda com os erros. Não deixe os erros simplesmente não te ensinarem nada, aprenda com os erros, porque a gente errou muito e eu sempre digo, o erro te ensina mais do que o acerto. O acerto você já acertou de primeira, você já sabe como que é certo, beleza. Mas o erro já te mostra o que você fez de errado, você não vai errar mais aquilo. Exato. Por isso que a marca de camiseta, a gente errou muito, mas muito, e foi bom pra gente não errar mais, porque a gente errava lá. E também esses 2 anos que a gente teve de empresa, a gente, já na arquitetura, né, a gente realmente encaixou, foi entendendo, errou aqui, não é bem aqui. Quando a gente focou na parte de investimento, criou a metodologia, trouxe tudo isso, entendeu a dor do nosso cliente, foi a virada de chave. Perfeito. Tudo é ajuste, né, gente? E assim, gente, se vocês tivessem que começar do zero, tudo de novo, como seria? Nossa. Que conselho vocês se dariam? Em primeiro, aprenda com os erros que fez você perder. Aprenda com os erros. É o principal para você realmente entender como que você recomeça. Acho que eu estou sendo aqui um pouco mais aberto nessa parte, né, para não ser se for começar do zero, você não errou, você não tem... tirar a bunda do sofá e vai lá fazer. Tira as ideias do papel. Isso, exato. Faz.
Só faz. Aí durante o processo você vai lapidando. Porque existe muito as pessoas que, por que eu não dou certo? Por que eu não evoluo? Por que minha empresa não evolui? Porque você fica muito no campo das ideias. Pega o planner, né? Pega o Trello, pega o Miro, e aí fica, e vai, lista. Mas lista. E aí? O que significa isso? Nada. Verdade. Nada. Então, pega e faz. Tem uma ideia sensacional, mas tá na cabeça dela, não tira de lá. E aí? Entendeu? Uma ideia é uma ideia. Uma ideia. Se você não concretiza ela, o que vai ser uma ideia? Uma ideia é nada. Não é nada, né? Ação Exato. é alguma coisa. Exato. Por mais que aconteça ali os percalços ali, enfim, como você falou, os erros, ou enfim, os acertos, ou fracassos, enfim, é aprendizado, né? A gente tá aí pra levantar sobre a poeira, dar volta E não por cima. só na empresa, na pessoa física, na nossa vida também, né? Isso, tudo. E olhando para trás, o que vocês faziam antes que para vocês pareciam certo, só que era muito errado? Eu acho que é justamente o que o Felipe chegou a comentar. A gente pegava de tudo um pouco. Quem quer tudo não tem nada. Então a gente fazia comercial, residencial, mercado, e a gente não tinha um foco. Então você quer abraçar tudo, mas quem quer fazer tudo não faz nada direito. Esse é o ponto. E a gente entendeu que para você ser reconhecido em algo, você precisa nichar. A partir do momento que você nicha, você começa a ganhar notoriedade naquilo. Você começa a ganhar corpo. E aí você começa a conseguir cobrar mais, ter mais público. Então, acho que foi isso. Exato. Quando você quer vender para todo mundo, você não vende nada, né? Isso. Então, quando você foca no específico, no público específico, né? Que a gente fala que um avatar típico ali, tudo flui mais rápido, vem mais rápido, né? Porque as pessoas certas vão te achar. Exatamente. E entende aquele público, entende a dor, estuda ele a fundo, conversa. A gente começou a frequentar muito também esses locais de encontros de empreendedores, de empresários, eventos, inclusive, né, que compram apartamento, para a gente entender o que eles gostam. Qual que é a dor? A gente conversa, então assim... Onde que ele tá, o que ele frequenta, que roupa ele usa, que esporte ele faz. Viva isso, viva o que o seu cliente vive. É isso. Gente, conta aqui pra gente quais os projetos atuais e os próximos passos de vocês. Da UAU. Legal. O projeto atual a gente expandir cada vez mais São Paulo, que é a nossa área de dominância, e os próximos passos a gente está expandindo para o Rio de Janeiro. Então... a gente está pegando essa metodologia que a gente desenvolveu em São Paulo, a gente identificou o Rio um mercado com um potencial muito grande, por quê? Porque o governo do Rio de Janeiro começou a aprovar leis para trazer as construtoras para começar a construir estúdios, isso não tinha, era proibido. Então é uma lei de 3 anos, mais ou menos 3 anos, e normalmente uma construção ela demora de 2 a 3 anos para ser levantada, então tem muita oportunidade lá acontecendo, não tem mão de obra, não tem gente fazendo isso. Então, a gente acabou de voltar do Rio, faz mais ou menos um mês, e é o nosso próximo passo aí, que a gente vê assim como a próxima onda do imobiliário do Brasil, né? Sim, e essa onda a gente vai surfar desde o início, né? Aqui em São Paulo a gente pegou mais do meio para frente, ali desde o início realmente está crescendo muito, e tem algumas modalidades lá no Rio de Janeiro que interessam muito para esse mercado de investidor, né? Que é até mesmo apartamentos antigos, como por exemplo Copacabana, que tem muito apartamento sala-quarto, que eles falam, que eles reformam e colocam para o investidor rentabilizar. Então, é algo também que a gente tem muito forte ali. E acho que a oportunidade, eu até estava comentando com isso essa semana, a gente tem que olhar para a oportunidade e ir atrás dela. E normalmente, onde estão essas oportunidades? Principalmente no ramo imobiliário. É onde tem demanda de pessoas. Porque quando as pessoas vão para aquele determinado lugar, elas precisam dormir em algum lugar. Ou seja, Airbnb ou hotel. E o que atrai essas pessoas? Turismo. Então, o Rio hoje é um polo turístico. Teve show da Shakira agora, né? Então, 100% das redes hoteleiras ficaram ocupadas. Isso é um dado impressionante. E aí o que acontece? O preço aumenta. Então, se você tem essas pessoas vindo, não só aqui do Brasil, de fora, onde o dólar está 1 para 5, elas pagam, você tem que olhar para esse lugar. Alguma coisa está acontecendo. Então, você tem que sempre ir atrás de onde as pessoas estão. Então, isso que a gente... E aí, se a gente vê também, identificar um polo, Brasília também é interessante. A gente tá Curitiba, Belo Horizonte, todos esses polos maiores estão crescendo, a gente está estudando o mercado.
Inclusive, cliente, se você quiser de outro estado, manda uma mensagem para a gente que a gente está estudando as cidades. Então, assim, a gente realmente pensa em expandir nível nacional, quem sabe um dia internacional também com outros mercados. Vai sim, com certeza. Internacional. Crescimento. Internacional. Internacional. Essa foi muito boa. Gente, fala aqui para as câmeras uma mensagem que vocês dão para as pessoas que se inspiram em vocês, que vão estar assistindo, clientes, pessoas, né, que te seguem nas mídias sociais. Uma mensagem de vocês, pode ser de pessoas que vocês conhecem ou de vocês mesmos, que vocês acreditam. Não, acho que como ele começou, agora posso começar. Claro. Né? Então, você que, primeiro, pensa em empreender, tire as ideias do papel. Se as ideias ficarem no papel, serão só ideias. Então, faça acontecer, tome um plano de ação. E cliente, se você quer ter um diferencial, seja o UAU. E para os escritórios de arquitetura, continuem assim, porque para a gente está ótimo. E eu vou até falar novamente aqui o que eu citei durante o podcast. Foca no que você é bom, porque você vai ter sucesso nisso. Então, é isso. Foca no que você é muito bom. Perfeito, gente. E no final, um imóvel pode ser muito mais do que um espaço bonito e harmônico. Ele pode ser feito com estratégia, com inteligência e método. Pessoal, muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente hoje. Nós que A agradecemos. gente que agradece. Até, gente. Tchau, tchau. Até o próximo, hein? Até o próximo. Pessoal.